A transição planetária, ela é uma mudança na estrutura social, na consciência da humanidade. E, obviamente, que muitos assuntos caem aqui dentro desse processo. A transição planetária, em primeiro lugar, ela tem a ver com a mudança de consciência. É a primeira situação que entra dentro da transição planetária. Ela tem a ver com a consciência do ser humano se modificando, criando aquilo que nós chamamos de a nova Terra. A nova Terra é a própria Terra da quinta dimensão, do quinto plano de existência, como você quiser chamar. A nova Terra é uma terra transformada, onde as pessoas conseguirão viver um pouco mais pacificamente, um pouco mais amorosamente, onde as pessoas terão mais compaixão, menos dualidade, ou seja, as pessoas não oscilarão tanto entre o bem e o mal, a raiva, a vingança, o amor. Então, as pessoas não oscilando tanto, não se deixando vencer por suas emoções, elas criarão um lugar bem mais pacífico, bem mais homogêneo, se é assim que nós podemos dizer. Não homogêneo porque as pessoas serão iguais, mas porque haverá respeito, porque afinal de contas, essa homogeneidade, a gente sabe que enquanto seres encarnados, isso não existe. Somos seres absolutamente diferentes enquanto encarnados, porque nós possuímos essa carga do que a nossa personalidade, do que a construção social faz pela gente. Como inicia esse processo de transição? Ele inicia já há bastante tempo. É um projeto, sim, que é trazido por grupos que nós chamamos de espiritualidade, mas também já vou dizer, é um nome que a gente usa, ok? São grupos de seres com outras consciências e que fazem parte dos seres que planejam, projetam essa existência onde nós vivemos. Então, são os grupos que coordenam um pouquinho isso daqui. Isso que nós chamamos de espiritualidade, do ponto de vista deles, não é espiritualidade, ok? Apenas que eles estão em níveis de consciência superiores e não possuem um corpo encarnado, ou seja, esse corpo físico. Eles possuem um outro corpo que para eles é um corpo físico, mas que para nós não seríamos. Tudo depende do ponto de vista. Bom, quando nós falamos em transição planetária, nós estamos falando, então, principalmente do fato de que as pessoas vão expandir as suas consciências, vão ter uma nova forma de ver a própria humanidade, vão ter formas de resolver os seus problemas de formas diferentes, um pouco mais efetivas, um pouco mais ecológicas, um pouco mais conscientes. Por que eu não estou dizendo assim totalmente mais conscientes, totalmente ecológicas, totalmente não bipolares, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a quinta dimensão ou o quinto plano de existência ainda não é o suprassumo. É um lugar intermediário, é um lugar muito melhor do que aqui, com certeza, não tenho dúvidas disso. Mas ainda há dualidade. Como eu falo sempre, o primeiro plano que não existe dualidade é o sétimo plano. Então, na quinta dimensão ou no quinto plano de existência, nós ainda temos sim dualidade. Um pouco menos, ou melhor, muito menos do que aqui, mas ainda temos. Então, é óbvio que quando essa transição vai acontecendo, nós vamos dando passos numa autoaceitação maior, numa aceitação maior do outro, numa aceitação maior das nossas diferenças. Por isso, nesta época, nós estamos vendo tantos movimentos militantes, tantos movimentos brigando pelas suas características, pelas suas dualidades. Então, eles pegam um grupo, colocam um nome nesse grupo e defendem os direitos desse grupo. Até aí está tudo bem. Isto é apenas uma parte do processo.
Você vai ver esse processo encerrado quando não houverem mais grupos. A transição terá acontecido quando a gente não precisar se definir por uma característica de diferença, mas sim por aquilo que nos une. Porém, porém, essas brigas, essas batalhas individuais, elas também são necessárias, porque traz à vista da humanidade pessoas que não são assim tão olhadas, tão vistas. E eu entendo isto. É muito difícil para nós, seres humanos, nos colocarmos no lugar do outro. Nós não somos seres tão empáticos como gostaríamos e como deveríamos ser. Infelizmente, ainda somos assim. Isto é uma característica do nosso ego, da nossa personalidade. Vai chegar um momento em que nós não vamos nos definir por raças, por regiões, por política, partido político, por sexualidade. Isso tudo, gente, são coisas mínimas. Isso tudo são detalhes, detalhes que se diluem ao longo da nossa vida. Tem pessoas que brigam tanto hoje por causa de um partido político, amanhã nem lembram mais do partido político, nem lembram mais as propostas políticas, nem lembram mais o nome do partido. Espere daqui 10 anos e vocês vão entender o que eu estou falando agora. Daqui a 10 anos, talvez metade ou mais desses partidos nem existam. Talvez você nem lembre por que, que você brigava por isso. Talvez você nem lembre por que, que você defendia com tanta gana tal questão sexual, tal posição, tal postura, e você vai dizer, nossa, mas era só isso. Entendam que tudo vai mudar. O nosso ponto de vista vai mudar. Em algum momento, nós tivemos o início da internet. A internet, ela traz uma aceleração. Não totalmente uma modificação, mas uma aceleração das modificações. Porque a imprensa, os meios de comunicação são mais antigos, né? Nós começamos com a escrita, depois, né, cartas sendo distribuídas, depois nós tivemos jornais que lavraram e passaram através dos limites, das fronteiras e se espalharam pelo mundo. Depois nós tivemos o rádio, depois nós tivemos a televisão e agora nós temos a internet. Mas o que a internet tem de especial? Que ela está acelerando o processo da globalização, ou seja, está trazendo à tona aquelas diferenças que nós ainda não víamos, que nós ainda não tínhamos conhecimento. O que está trazendo isso à tona é o fato de que a internet, ela está em todos os lugares. Eu posso acessar o que eu quiser a hora que eu quiser. Ainda tem lugares onde essas informações elas são fechadas? Sim, evidentemente que tem. Não por muito mais tempo. Nos próximos 10 anos, no máximo, nós veremos essas áreas restritas caírem por terra. Vai chegar um momento em que não será mais possível impedir estas informações de chegarem a todas as pessoas, porque isto é um crescer, as pessoas estão mudando. Não é possível você governar alguém, é você manter alguém sob cativeiro, se a pessoa não acredita mais nisso. A pessoa ela se mantém sob cativeiro de alguma forma porque ela acredita. Muitos no mundo todo preferiram morrer do que se manter sob cativeiro. E talvez essas pessoas tenham feito mudar alguns regimes. Então nós temos que olhar para isso também. Porque isso está acontecendo, isso está crescendo cada vez mais. As pessoas estão voltando, se voltando e olhando para si mesmas, entendendo que é um momento de quebra, de transição, que é um momento de muita mudança.